No Saber Direito desta semana, a professora Fernanda Giovanelli traz um curso sobre o direito processual civil. Durante as 5 aulas, serão abordados os atos processuais e prazos, a formação e suspensão do processo, a petição e a admissibilidade da inicial. Veja agora a aula 5. Olá novamente, voltamos aí para dar continuidade ao nosso estudo de atos processuais, conceito, prazos, formação e suspensão do processo, petição inicial, como vimos na última aula, e vamos dar continuidade aí quando a gente fala ainda sobre petição inicial. Depois que nós vimos todos aqueles requisitos da petição inicial, os 7 incisos ali da petição inicial no artigo 319, mais o requisito de documentos indispensáveis à propositura da ação no artigo 320, vamos analisar agora como que esses requisitos são analisados e se eles são analisados. Quando o autor protocola a petição inicial, ou seja, quando ele dá início ao processo, o que acontece? O juiz recebe a petição inicial e ele começa a verificar os requisitos do 319 e 320. Ele vai analisando item por item, inciso por inciso, para saber se a petição está em conformidade com aquilo que a legislação assim solicita, assim requer para a elaboração da petição inicial. A petição inicial ela é uma petição, é um ato processual, é uma materialização do ato processual de início da formação do processo, de essencial importância e vitalidade para o processo, porque é ela que traz, num primeiro momento, toda a causa de pedir que movimenta ou que inicia um movimento processual de análise e final de tutela judicial através da sentença. A petição inicial ela é a petição que mais tem importância dentro de um processo, porque é ela que traz toda a questão de violação ao direito material, como ocorreu essa violação, efetivamente o que requer o autor quando aciona o judiciário e bem como em quais condições ele requer aquele resguardo, aquela tutela do Estado em razão de um direito supostamente violado. Sem a petição inicial, ou seja, é a petição inicial sem a qual não teria aí, no caso, a formação, o início de uma formação de um processo, bem como a atuação do judiciário perante aí as pessoas que têm o seu direito violado. É a petição inicial, inclusive, que dá os limites da decisão do juiz. Obviamente que quando você aprofunda ou dá continuidade ao estudo do processo civil, você verifica que o réu também é possível a ele trazer algumas situações cujas quais ele rebate e traz causas novas, situações novas em relação aos fatos alegados pelo autor, mas, observa, são situações novas por fatos trazidos pelo autor. Se o autor não tivesse trazido isso na petição inicial, sequer haveria a possibilidade desse contraditório, cujo qual o réu faz uso ali no momento que ele tem que apresentar a sua resposta. Então, a petição inicial, ela, na verdade, ela é a petição que inicia o processo, é a petição, o ato processual que dá início à formação do processo, cujo qual tem uma importância muito relevante para o processo civil, e ela que delimita, inclusive, a atuação do próprio magistrado. E quando a petição é protocolada, qual é o comportamento do magistrado, ou seja, do juiz? O que ele deve fazer? Recebendo a petição inicial, ele irá verificar os requisitos do 319 e 320. Diante da situação de não constar os requisitos do 319 e 320, o juiz vai passar para analisar a admissibilidade da petição inicial, ou seja, se aquela petição inicial poderá ser ou não admitida. Se ela for admitida, sem problema nenhum, o processo terá a sua sequência, terá a sua marcha processual continuada, continuará tramitando sem nenhum problema. Porém, quando essa admissibilidade da petição inicial não é positiva, precisamos observar e analisar em quais situações isso pode ocorrer. Vamos verificar na legislação o que a legislação traz a respeito. Quando a gente lê lá no artigo 321 do Código de Processo Civil, a gente verifica a seguinte situação. O juiz, ao verificar que a petição não preenche os requisitos
do 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Então, quando a gente fala de admissibilidade da petição inicial, o primeiro ato que o juiz deve fazer é verificar se os requisitos do 319 e do 320 estão constantes da petição. Se não tiverem constantes da petição, ele irá oportunizar que a parte corrija a petição. Só que é um detalhe. Quando a gente leu o 321, ele verificou o quê? Se não tiverem presentes ou se tiverem defeitos ou irregularidades que possam ser corrigidas. Então, a depender do que falta na petição ou a depender de como é trazido esses requisitos, é possível que não seja passível de correção. Então, o primeiro ato que o juiz vai fazer, tem o requisito 319 e 320? Tem. Tranquilo, segue o processo. Não tem. Então, ele vai, não tendo, verificando a ausência dos requisitos, ele vai determinar qual é o tipo de irregularidade que existe. Se a irregularidade for uma regularidade que apenas dificulte a análise da petição inicial, o juiz considera aquilo como um vício, mas um vício sanável, cujo qual é possível sanar, corrigir, emendar, complementar ou até mesmo alterar a informação. Se ele estiver diante de um vício insanável, significa que não é só dificultoso analisar a petição inicial, mas sim é impossível analisar a petição inicial. Nesse caso, ele não ordena a complementação, ele não ordena a correção e simplesmente para a petição inicial ali. Vamos verificar então os dois tipos de vícios que a petição inicial, quando da sua admissibilidade, pode ter. Quando a gente fala de vício sanável, significa dizer que a petição inicial ela poderá ser corrigida. Ou seja, a petição inicial ela tem um vício que apenas impossibilita a compreensão da petição, do que foi trazido na petição inicial. Nesse caso, o que o juiz faz? O juiz intima a parte para que ela venha e corrija e dá a ela um prazo. Lembra de prazo? Ele dá a ela um período de tempo, tá? Para que ela faça a correção. Quando a gente observa a questão da emenda inicial, que é justamente quando você está diante desse vício sanável, cujo qual é possível fazer essa correção desse vício, cujo qual o juiz dá um prazo de 15 dias, a legislação chama de possibilidade de emenda inicial. Essa emenda é justamente corrigir possíveis vícios que impossibilitam a análise da petição pelo juiz, apenas dificultam essa análise. Quando o juiz dá esse prazo de 15 dias, ele deve indicar com precisão o que está errado, ou o que está a mais, ou o que está dificultando a análise da petição inicial. Esse também é um diferencial com relação ao Código de Processo Civil anterior. O Código de Processo Civil anterior, quando o juiz ordenava a emenda, ele não dizia qual era o vício, qual era o erro. Ele simplesmente ordenava, intimava a parte para que emendasse. E a parte tinha que se desdobrar para entender o que efetivamente o juiz não tinha visto ou o que ele tinha visto demais ali com relação aos requisitos da petição inicial. Com o Código Civil vigente, isso já muda. Quando a gente viu o 321, ele fala, claro, que o juiz deve indicar com precisão qual é a questão que deve ser corrigida. Então, vamos lá. Quando eu tenho no 309, inciso 1º, que ele fala de juízo a quem é dirigida, se o juiz entender que ele não é o juízo competente ali para analisar, ele deve intimar a parte para que faça o quê? A correção do endereçamento da petição. Se quando a gente fala da qualificação da parte, como a gente conversou, do inciso 2º, 319, se ele identifica ali que existem elementos que faltam para a
para que consiga identificar e chamar a parte para participar do processo, ele intima a parte para que ela venha e faça a devida correção. Vamos a um exemplo. Vamos supor que você coloque o endereço da parte e esse endereço esteja incompleto. Isso impossibilita o quê? De uma citação, de uma futura intimação, às vezes do próprio autor mesmo. Às vezes, na hora de digitar, na hora de peticionar, a informação que você coloca no endereço, falta uma informação essencial, às vezes um número de casa, ou às vezes um CEP que falta, mas, professora, lá no inciso segundo não diz CEP. Sim, mas se é um local de difícil acesso, é interessante que você coloque informações que facilitem o juiz. Por vezes, o nome da pessoa é um nome muito comum. Às vezes, o juiz pede para que indique a filiação da pessoa. Para quê? Para facilitar, de novo, identificar aquela pessoa no meio de todos. Tive um caso, por exemplo, pessoal, particular, cujo qual a gente pediu para citar a parte, só que eu estava pelo autor, pedimos para citar a parte em razão de um processo específico. Quando o processo voltou para intimar o autor, o juiz simplesmente era um filho e o nome da pessoa no final tinha filho, o juiz não identificou, não colocou o nome, a informação de filho. Fulano, não sei o que, filho. Ele simplesmente ocultou. Quando fez isso, a intimação foi para o pai do autor, porque simplesmente a informação filho deixou passar. Então, se eu começo a peticionar, coloco lá a informação e esqueço alguns elementos que impossibilitam ou, na verdade, dificultam essa identificação da parte, obviamente que o juiz vai mandar que volte para a parte, para que a parte consiga o quê? Corrigir, emendar essa questão. A mesma coisa na questão dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Quando você vai falar sobre a causa de pedir, se a causa de pedir falta elementos, você traz, vamos supor, o acidente de carro, mas você não descreve como foi o acidente em conformidade, isso dificulta a análise do juiz. Por quê? Porque ele pode não identificar logo de cara, efetivamente, qual é o direito que você está pleiteando. A mesma coisa acontece quando a gente faz o pedido sem ser certo e sem ser determinado. Esses elementos que são essenciais para a petição podem até estar ali. Eu não estou dizendo que não tem o pedido. Ele tem, mas não está em conformidade com o que a legislação pede. Valor da causa. Por vezes, o valor da causa é feito errado ou não consta. Lembra que a gente pode ter pedidos cumulativos? Quando eu tenho pedidos cumulativos, geralmente eu tenho o quê? Várias ações dentro de um único processo. Ou seja, eu vou ter vários pedidos que vão se somando, vão se cumulando dentro de uma única ação. Nessa situação, qual seria o valor da causa? A soma desses pedidos. Se essa soma vier errado, obviamente que o juiz vai pedir para que emende, para que conserte. Para quê? Para que o valor da causa se adeque ao valor correto dos pedidos, para que no futuro, ou num possível multa, ou num possível litigância de má-fé da parte ré, ou até mesmo uma possibilidade de condenação em honorários, o valor seja correto. Então, todas as vezes que eu estou diante aí de uma situação de emenda, eu estou numa situação que dificulta a análise pelo juiz das questões do requisito. Lembrando, qual é o prazo para a emenda da petição inicial? O prazo é de 15 dias. Aí a gente tem que retomar aquela aula que a gente falou sobre atos processuais prazo. De quando começa a contar esse prazo de 15 dias? Lembrando que em processo civil, o prazo em dias, ele é contado em dias úteis e não em dias corridos. E quando, a partir de quando? Qual é o termo inicial de contagem desse prazo de 15 dias para a emenda? Vai ser contado a depender de como a pessoa tomou conhecimento dessa possibilidade de emenda. Como a gente já está na petição inicial, muito provavelmente esse autor já tem um advogado. Então, se ele já tem um advogado, o advogado será intimado por diário de justiça. A partir do momento que for publicado no Diário de Justiça, no dia útil seguinte, considera-se no Diário de Justiça de papel, e no outro seguinte, começa a contagem do prazo. Mas observe, se for um caso, por exemplo, de juizado especial, onde a parte não tem advogado, quando é que a pessoa vai ser intimada? Quando ela receber, tá, a intimação, seja por correio, via aviso de recebimento, ou seja por oficial de justiça.
quando essa confirmação de que ela foi intimada retornar ao processo, aí sim, no dia seguinte, no dia útil seguinte, a gente pode aí considerar o início do termo inicial para a contagem desses prazos de 15 dias. Lembrando que são 15 dias, dias corridos e dias úteis em dias que não são feriado e não são nem sábado nem domingo, ou seja, finais de semana, correto? Diante da possibilidade, então, de defeitos ou vícios sanáveis, a gente tinha a possibilidade de emenda. Mas e quando os vícios não são sanáveis? E quando essas falhas, esses erros, essas ausências dos requisitos causam aí uma impossibilidade de julgamento da petição inicial ou de análise da petição inicial? E quando os vícios são insanáveis, o que ocorre? Nesse caso, não terá a possibilidade de emenda, ou seja, de conserto. O que terá é o indeferimento da petição inicial. Vamos ver como é que funciona isso no Código? O indeferimento da petição inicial ocorre quando o vício é insanável. O que é um vício insanável? É quando o juiz não consegue analisar a petição inicial. Ele fica impossibilitado de análise da petição inicial e essa impossibilidade não é passível de correção. Por quê? Porque o vício é tão grave que, se for possibilitado corrigir, seria, na verdade, uma nova petição inicial. Ou seja, não seria possível a correção. Nesse caso, a gente tem que observar aí a possibilidade aí do parágrafo único do artigo 321. O 321 diz que a possibilidade de correção da petição inicial na ausência do não preenchimento dos requisitos 321. O que o parágrafo único 321 fala? Ele fala: se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Olha que interessante. Quando a gente fala do 321, ele fala o seguinte, que é possível a petição inicial ser corrigida, ser emendada, se os requisitos 321, ou 319 e 320 não estiverem presentes. O parágrafo único fala assim: uma vez não feita a diligência, a petição será indeferida. Ou seja, se o juiz oportunizar você a corrigir a petição e você não o fizer dentro do prazo de 15 dias, ele considerará que você não tem interesse em dar andamento ao processo, porque aquele vício que era passível de correção, ele simplesmente se torna um vício insanável. Por quê? Por ausência de vontade de prosseguir com a ação em razão de não correção daquele vício. Em face disso, passados os 15 dias, sem a prática do ato processual de correção da petição inicial, o juiz indeferirá a sua petição inicial. Vamos retomar o conteúdo das aulas anteriores no seguinte sentido: o prazo para a parte é um prazo próprio. Sendo um prazo próprio, o prazo que foi dado é de 15 dias. Se eu produzo, ou seja, se eu pratico o ato de correção além desses 15 dias, o que acontece? O juiz vai acatar ou não vai acatar a correção? Não irá acatar a correção. Esse seria o entendimento correto da aplicabilidade da lei. Se o ato processual de correção, ele simplesmente repassa do prazo de 15 dias, o juiz não poderia acatar a correção em razão de uma preclusão o quê? Temporal. Você deixou o prazo passar e simplesmente produziu o ato posteriormente, tá? Nesse caso, então, a gente retoma aí o que seria prazo, o que seria preclusão e o tipo de preclusão temporal, perfeito? Então, se eu não corrigir, a petição inicial será indeferida, onde um vício sanável se torna um vício insanável. E se o vício já vem grave da origem? Se o vício já vem grave da origem, a gente tem que observar o artigo 330 do Código de Processo Civil. Vamos ver o que diz o artigo 330. O 330 ele vai dizer assim: a petição inicial será indeferida quando 1. For inepta, 2. A parte for manifestamente ilegítima, 3. O autor carecer de interesse processual e 4. Não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321 do Código de Processo Civil. O que a gente pode observar do 330? O 333 traz 4 incisos. Desses 4 incisos, a gente não vai analisar eles na ordem, porque didaticamente é mais fácil analisar de baixo para cima. Então vamos lá. No inciso 4 ele fala:
não atendidas as prescrições do artigo 106 e 321. O que diz o artigo 321? A possibilidade de emenda da petição inicial quando o vício for sanável. E aí o parágrafo único do 321 fala o quê? Se não for corrigido, será indeferida a petição inicial. Perfeito. Uma hipótese de deferimento da petição inicial é quando passível de correção, eu não corrijo, o juiz indefere. Porque ele entende que eu não tenho mais interesse de continuar com a ação por falta de ato que corrija a petição. O inciso 4 ele também fala no caso de não atender as prescrições do 106 do Código de Processo Civil. O que é o 106 do Código de Processo Civil? Nada mais é de quando o advogado atua em causa própria. Quando o advogado resolve atuar em causa própria, ele não precisa, não tem a obrigatoriedade de contratar ou chamar um colega para representá-lo no processo. Ele pode, ele mesmo, representar-se. Como a gente viu, as capacidades, todas as três capacidades, capacidade de estar em juízo, capacidade processual e capacidade postulatória, estão reunidas todas nele mesmo. Ele pode optar em ter um colega atuando por ele, ou ele pode optar em atuar em causa própria. Se ele atua em causa própria, necessariamente ele tem que informar na petição inicial que ele é advogado e que ele vai atuar em causa própria, colocando ali o endereço do escritório e o endereço residencial, e todas as vezes que ele alterar o endereço, ele deve informar. Por que isso? Porque já que ele está atuando em causa própria, e ele é advogado, as formas de notificação, de intimação desse advogado se darão sempre por diário de justiça. Eu não tenho a possibilidade de um advogado, atuando em causa própria, ser citado por correio, ser citado por oficial de justiça. Por quê? Porque como ele é advogado, ele tem a capacidade postulatória e tem essa prerrogativa de ser citado por diário de justiça. E também tem a outra questão. A questão de qualquer ato que ele produza fora dos ditames, aí, vamos dizer assim, dos regramentos da Ordem dos Advogados do Brasil, automaticamente ele já é o quê? Encaminhado para lá. Qualquer ato que o advogado produza dentro do processo, mesmo atuando em causa própria, ele tem que observar tanto os princípios da boa-fé na hora da conduta e participação do processo, quanto os ditames de ética e moral condizentes do seu estatuto profissional. Qualquer, vamos dizer assim, escapatória, qualquer escorregadela que o advogado der, automaticamente já vai o quê? Uma notificaçãozinha, uma chamadinha lá para a OAB, para que ele seja já, quem sabe, processado e julgado eticamente pela sua conduta. Perfeito? Retomando 330. No 330, então, consta ainda o autor carecer de interesse processual e a parte for manifestamente ilegítima. O que significa isso? Ou seja, o que é a parte manifestamente ilegítima e carecer de interesse processual? Nada mais é do que falta das condições da ação. Se eu não tenho condições da ação, ou seja, se eu não sou legítimo para pedir aquele direito e se eu não tenho interesse, ou seja, não demonstrei a tentativa de solucionar aquela ação antes, eu não tenho nem como corrigir a ação. Por quê? Primeiro, se eu não sou legítimo interessado na causa, eu não tenho como, aquele direito que está sendo pleiteado não é meu. Como é que eu vou corrigir? Não seria uma correção, seria a elaboração de uma nova petição inicial. Então, na verdade, esse erro ou esse defeito, ele não seria sanável de correção, ele seria um defeito insanável, porque quem está pleiteando não tem nenhum tipo de vinculação ao que está sendo pedido. Ele não é detentor, ele não é dono daquilo. Então, teria que se trocar a petição, inclusive as narrativas, inclusive os pedidos, inclusive a causa de pedir, fatos, pedido, valor da causa, tudo está em desconformidade com o que quem poderia agir no lugar daquele que está agindo de forma indevida. Quando a gente fala de interesse ou não manifestar, ou carecer de interesse processual, é justamente essa questão. Eu posso até ter legitimidade, mas se eu não tentei resolver isso extrajudicialmente, eu não estou demonstrando o interesse de agir do judiciário naquela demanda. Então, as condições da ação não foram cumpridas quando a gente fala aí do inciso 2º e do inciso 3º do 330. O inciso 1º, ele traz uma expressão
que, por vezes, a gente precisa discutir um pouco mais, quando ele fala que a petição inicial será indeferida quando for inepta. E o que é uma petição inepta? Diante dessa subjetividade da expressão, o próprio Código diz o que seria uma petição inepta. Vamos ver? No artigo 330, parágrafo 1º, o Código traz: considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais que permite o pedido genérico, da narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, e 4, contiver pedidos incompatíveis entre si. Ora, o que é uma petição inepta? É aquela petição que foi elaborada sem observar nada dos requisitos da petição inicial do 319. Quando ele fala assim, que a petição falta pedido ou causa de pedir, o que é a causa de pedir? É justamente a descrição do fato da vida que ocorreu. Como é que eu vou fazer uma petição sem os motivos que me levaram até o judiciário? Como é que eu vou fazer uma petição onde eu coloco o endereçamento, eu coloco a qualificação do autor e do réu e já passo para o pedido? Senhor juiz, sou eu, quero reparar a ação contra o fulano de tal, por isso eu peço 50 mil de reparação de danos. Não há lógica nenhuma. E esse tipo de situação não é possível o quê? A correção. Porque falta a essência da petição, falta a essência do direito de agir. Não é possível corrigir, porque a correção faria o quê? Inclusive, poderia ter uma incidência sobre a própria competência da análise da petição inicial. A depender da descrição dos fatos, eu poderia, inclusive, mudar a competência. Vamos supor que eu tivesse direcionado a petição para o juízo civil genérico, e no caso da descrição seria um pedido para a vara de família, ou um pedido civil genérico, e o pedido, a descrição da causa de pedir, seria direcionado para um juiz de órfãos e sucessões. Então, observe que a falta da descrição da causa de pedir, ou seja, dos motivos que levam até o judiciário a pedir algo para resguardar o meu direito, quando ela não está presente, eu posso impactar nos outros requisitos da petição inicial. Quando ele fala que falta pedido, porque ele fala de faltar pedido ou causa de pedir. Quando ele fala que causa de pedir, faltam os motivos. E quando fala o pedido? Quando falta o pedido, é que ele explicou o que ocorreu, mas ele não disse o que ele quer com aquilo. O exemplo que eu gosto de dar é quando você fala com criança. Quando você fala com criança, ela esperneia, ela fala, e ao final o adulto fala assim, mas o que você quer? E ela chora. Simplesmente ela não define o que ela quer. Se você não descreve com certeza e determinação o que você quer, não tem como o juiz decidir. Até porque ele fica preso naquele princípio chamado princípio da imparcialidade. O juiz ele é imparcial. Ele só pode analisar aquilo que foi lhe trazido de forma certa e determinada. Você descreveu o caso, descreveu os motivos, trouxe a causa de pedir, mas não disse com certeza o que você quer e nem determinou o alcance daquele pedido. Se você traz a causa de pedir, mas não traz o pedido, não há o que se falar em correção. Há o que se falar em nova redação de petição inicial. Nesse caso, não é difícil julgar, é impossível julgar. Não é difícil analisar, é impossível analisar a petição inicial. Nesse caso, então, o juiz indefere a sua petição para que você refaça tudo novamente. O inciso 2º, ele vai falar quando o pedido for indeterminado. Lembra da última aula, quando eu falei que os pedidos têm que ser certo e determinado? A certeza é sempre existente, mas a determinação nem sempre. Quando que vai ser indeterminado? Quando for os casos do 324, inciso 1º, quando for ações universais, quando a consequência dos fatos não puder ser constatada logo de pronto, ou quando depender de ato de terceiro, ou até mesmo da outra parte. Nesse caso, eu posso ter o pedido certo, uma reparação, uma declaração, uma indenização, mas eu deixo a extensão desse pedido, ou seja, a extensão da lesão ao direito, a depender de uma análise futura do juiz, porque a própria legislação permite. Mas se o pedido for indeterminado e não for nessas situações, a petição será indeferida. Por quê? Justamente por conta do princípio, de novo, da imparcialidade.
O juiz ele fica limitado a analisar e julgar, concedendo ou não aquilo que a parte lhe trouxe, nem mais e nem menos. Quando você aprofunda o estudo em processo, você vai ver que se o juiz sentencia mais, menos ou fora do que foi pedido, aquela sentença tem vício. Aquela sentença é passível de recurso. Tá? Mesmo que você não goste da sentença, ela já é passível de recurso. Mas quando ela tem esses vícios, é passível de recurso por quê? Porque o juiz não se atentou aos requisitos do princípio da imparcialidade, onde ele não pode ir nem mais, nem menos e nem fora daquilo que foi efetivamente pedido. Por isso, o pedido tem que ser certo e determinado. O pedido certo, mas indeterminado fora das regras legais, a petição inicial deve ser indeferida. A outra situação é que da narrativa dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Óbvio, eu começo a descrever a história e no final da história, ou seja, eu começo a descrever a causa de pedir e no final da causa de pedir eu simplesmente desdigo tudo que eu falei. Um exemplo, mesmo exemplo que a gente vem trazendo nas aulas. Vamos supor que você esteja conduzindo o seu carro e aí do nada vem um outro carro e bate no seu carro. Ou seja, causando uma lesão ao seu veículo. E aí você vai peticionar, vai pedir para o juiz, e na hora de escrever você começa, que eu estava conduzindo meu veículo automotor, quando outra pessoa veio e bateu. E nessa batida, ela causou dano toda a parte traseira do carro e a parte direita, deixando o meu carro totalmente o quê? Danificado. Aí, quando você continua a conduzir a descrição dos seus fatos, você começa. E aí, diante disso, porque eu freiei, do nada eu acabei causando uma batida no carro do réu e por conta disso o meu carro tem que ser reparado. Aí o juiz começa a pensar, mas você não estava dirigindo, não foi ele que bateu, como é que agora você bateu? Ou seja, não há uma sequência lógica no raciocínio quando você descreve o quê? Os seus motivos, a sua causa de pedir. Em razão disso, é um tipo de vício que não é possível ser corrigido. Por quê? Porque o juiz começa a pensar como efetivamente aquilo aconteceu. E como ele não foi descrito de forma lógica, ele acaba de novo extrapolando o princípio da imparcialidade. Então, qual é o correto? O correto não é corrigir, mas refazer a causa de pedir. E refazer a causa de pedir considera-se como se a causa do pedir fosse inexistente. E causa de pedir inexistente é causa de indeferimento da petição inicial. Então, nesse caso, o juiz não manda corrigir, não ordena corrigir, mas ordena um indeferimento da sua petição inicial, para que você entre novamente, refaça a petição e entre novamente com o processo. E por fim, mas não menos importante, quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Ou seja, você descreve plenamente, certinho, bonitinho, a sua causa de pedido tem começo, meio e fim, e nos pedidos você simplesmente é contraditório. Ou seja, você descreve a batida do carro, demonstra todo o dano que você teve, diz que durante um tempo você ficou inclusive sem a possibilidade de usar o carro, mas nos pedidos você faz o quê? Verifica e fala assim, então diante do exposto, eu requeiro que que eu indenize a parte no valor de R$30 mil. O juiz vai falar, mas você acabou de falar que não foi você que sofreu o dano? Como é que você está pedindo para a parte? Aí você vai pensar, professor, mas nesse caso não é só corrigir, não. De novo, o pedido e a causa de pedido são concatenados. Se eu descrevi que eu tive um prejuízo, eu tenho que fazer o pedido certo e determinado. Qualquer coisa relacionada à causa de pedir e pedido é justamente o quê? O principal foco da petição inicial. Se eu não fizer isso de forma correta e de forma concatenada um com o outro, não há possibilidade o juiz não tem a possibilidade de achar ou supor nada. Por conta do pedido da imparcialidade, do princípio da imparcialidade, ele tem que analisar aquilo que está descrito. Se não tiver descrito ou estiver descrito incompatível, ele tem que ordenar o indeferimento da petição inicial e que a parte faça outra petição e inicie com outro processo. Diante disso, esses são os elementos ou os requisitos que caracterizam a petição inicial inepta. Então, a petição inicial inepta é aquela que tem os requisitos ou as situações
constantes aí do parágrafo 1º do artigo 330. Diante da petição inicial inepta, o juiz vai indeferir a petição inicial. E como é que ele faz esse indeferimento? Ele profere uma sentença finalizando o processo. Quando ele profere a sentença finalizando o processo, ele dá fim ao processo. Para dar continuidade, a parte tem que elaborar uma nova petição inicial e protocolar um novo pedido de inicialização do processo para que só então o juiz possa analisar. Perfeito? Tudo bem? Então, eu vou ter aí basicamente duas formas que o juiz pode admitir ou não a petição inicial. Se ele verificar que a petição inicial está com todos os requisitos 319 e 320, está tudo correto, tudo certinho, o processo vai prosseguir. Mas se ele verificar que tem alguma falha, alguma ausência, alguma má definição ou má elaboração dos requisitos, o que ele vai fazer? Ele vai verificar se esses requisitos são de vícios ou vícios sanáveis, aqueles que são possíveis serem corrigidos, porque apenas dificulta a análise da petição, a análise da compreensão da petição inicial, ou se esses vícios são insanáveis, ou seja, impossibilitam a análise da petição inicial. Se os vícios forem sanáveis, ele vai ordenar a emenda da petição inicial, no prazo de 15 dias, devendo, contudo, indicar com precisão o que deve ser corrigido. Mas, se for caso de não emendar, ou seja, a parte ordenou a parte emendar e ela não emendou, ou se for caso das hipóteses do 330, inepta, pedidos incompatíveis, ausência de causa de pedir ou pedido, ou qualquer outra situação, já vai ser indeferida automaticamente, sendo o processo extinto, devendo a parte iniciar uma nova petição inicial e um novo processo. Perfeito? Então, após a admissibilidade com relação a requisitos da petição inicial, o juiz passa por uma nova etapa. Na verdade, agora ele não vai analisar os requisitos, mas ele vai analisar se o que a parte está pedindo é passível de ser analisado ou já tem entendimento já julgando aquela causa. É o que a gente chama de julgamento, improcedência liminar da petição inicial. Vamos ver como é que está na legislação a respeito. Quando a gente fala de improcedência liminar da petição inicial, significa dizer que o juiz, verificados os requisitos da petição inicial, ele vai verificar se é possível já julgar improcedente a petição inicial. Por quê? Porque existem alguns requisitos que impedem a continuidade da petição, em razão do próprio pedido que foi feito. Onde que está isso? Está lá no artigo 332 do Código de Processo Civil. Lá no 332 ele vai dizer o seguinte: nas causas que dispensem a fase instrutória, ou seja, a fase de produção de prova, o juiz, independente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo ou do STJ, acórdão proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência e enunciado de súmula ou Tribunal de Justiça local sobre direito local. O que significa isso? Que, mesmo que a petição inicial esteja em conformidade, a admissibilidade agora ela passa por uma nova fase, uma fase de identificar se o pedido que está sendo feito é passível de já ser julgado ou se ele pode prosseguir com a ação. É o que a gente chama de improcedência liminar da inicial. E quais são os requisitos? Basicamente, eu tenho dois requisitos para a questão de julgamento improcedente liminar inicial. Primeiro, que a causa dispense fase instrutória, o que a gente chama de causas meramente e exclusivamente de direito, e que ocorra a presença dos requisitos do 332. Como que funciona isso, então? Então, se o juiz entender que a petição faltam requisitos do 319 e 320, que a gente chama de falta de requisitos formais, ele vai solicitar ou requerer à parte que faça a correção, a emenda da petição. Se a parte não fizer, a petição é indeferida, processo extinto, sentenciado, sem mérito. Ou seja, sem análise efetiva do pedido que foi feito. Se não for o caso de um vício sanável, significa que o vício é insanável, então, diante disso, o juiz já julga indeferida a petição inicial e também extingue o processo sem mérito,
devendo a parte, se tiver interesse, iniciar nova petição inicial e nova solicitação de inicialização de processo. Passando essa fase de admissibilidade de requisitos formais, o juiz passa por uma fase de admissibilidade de uns requisitos que a doutrina chama de material, ou seja, ele vai verificar primeiro se a causa de pedir que foi feita é uma causa de pedir que não carece ou não precisa de instrução. O que é isso? Não precisa de produção de uma prova material, ou de uma prova testemunhal, de uma prova pericial, ou seja, são questões meramente de direito. O que é isso? Basta alegar o fato da vida e a correlação com o que diz na legislação não carece de nenhum tipo probatório, fora aquele que já foi trazido junto com a petição inicial. Um exemplo, a questão de nome incluso indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Quando você inicia uma petição inicial requerendo aí a retirada de um nome incluído de forma indevida no SPC-Serasa ou nos órgãos de proteção de crédito de forma genérica, eu não preciso alegar nada além do que? Do fato que aconteceu, ou seja, a inclusão, qual foi o motivo da inclusão e juntar uma prova simples, documental, de que aquele motivo é inexistente. Diante disso, o juiz não precisa produzir mais nenhum tipo de prova para entender que existe ali um direito material que foi efetivamente descumprido. É nesse caso que a doutrina diz que existe matéria exclusivamente de direito, ou seja, que não carece da fase, que não precisa da fase instrutória, que é a fase que leva para uma audiência de instrução para produzir mais provas documentais ou provas periciais ou até mesmo provas testemunhais. Nesse caso, a mera análise, a mera comparação da causa de pedir com um documento simples que foi juntado com a petição inicial já é o suficiente para o juiz decidir se a parte tem ou não tem razão no que está falando. Diante de uma matéria meramente de direito, juntamente com as hipóteses do 332, ou seja, que aquele caso fático já foi decidido anteriormente por súmula, para os tribunais superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça, ou já existe jurisprudência pacificada naquele sentido, não existe súmula, mas existe já uma jurisprudência pacificada naquele sentido, ou até mesmo em outras formas de uniformização de jurisprudência, que é a assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou até mesmo em face de tribunal local, então eu não preciso que seja um entendimento sumulado ou um entendimento jurisprudencial firmado em face de tribunais superiores. Às vezes, o próprio tribunal local, em face de demandas já repetidas, ou seja, de várias ações no mesmo sentido, já decidiu, já pacificou que aquela decisão é a mais adequada para aquele determinado caso. Eu, juiz, no caso, quando me deparo com uma petição inicial nesse sentido, quando eu vou fazer essa admissibilidade material, eu faço de forma bem superficial. E faço o quê? Eu simplesmente julgo improcedente liminarmente a petição inicial. Em que sentido? Se eu sou o autor, estou trazendo o caso prático, ou seja, a causa de pedir, baseada num fato que o Tribunal Superior já disse que eu não tenho direito àquilo, qual é a finalidade do juiz dar andamento no processo, às vezes julgar procedente, se em sede de recurso vai ser reformado? Então, nessa situação, aplica-se a justificativa principiológica do artigo 332, que é uma novidade no Código de Processo Civil vigente, é justamente a questão da celeridade processual e da economia processual. Por que eu vou fazer esse processo se arrastar no tempo, se eu sei que lá no final, os tribunais superiores ou em sede de tribunal local, se no primeiro recurso que for interposto, haverá uma mudança na decisão, porque o entendimento dos tribunais já estão contrário àquilo que a parte está pedindo. Então, nesse caso, a doutrina chama de uma admissibilidade material, porque ele vai analisar o direito que está sendo pleiteado ali naquela petição inicial. Agora, observe, esse julgamento, essa análise de admissibilidade da petição inicial, quando a gente fala de improcedência liminar da petição inicial, ela só ocorre se tiverem esses dois requisitos. Quais?
Os do 332, ou seja, entendimento simulado dos tribunais superiores, ou jurisprudência, ou em caso de ações ou institutos que vão uniformizar a jurisprudência no caso de incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, ou em face de tribunal local. E aí é aditivo, não é um ou outro, todos os requisitos do 332, mas a questão que está sendo trazida na petição inicial foi uma questão apenas e somente só de direito. O que significa? Que o que está sendo alegado não precisa de produção de prova. Não é necessário produção de outros tipos de prova para dar embasamento probatório para aquilo que a parte está trazendo. O exemplo que eu trouxe foi do nome negativado indevidamente. E o nome negativado indevidamente já se tem uma questão exclusivamente e puramente de direito. Se eu demonstro que o meu nome está negativado e trago um documento dizendo que aquele motivo que negativou meu nome não existe, não tem mais o que se provar. É meramente aplicação da literalidade da lei. É diferente se eu alegasse, por exemplo, que o nome está negativado no Serasa ou no órgão de proteção de crédito, porém, além do dano moral, tá? Do dano do meu nome estar negativado, eu perdi uma oportunidade de financiamento. Aí, nesse caso, não poderia ser aplicado aí, no primeiro momento, esse instituto da improcedência liminar da inicial. Por quê? Porque eu deveria demonstrar probatoriamente o quê? Esse financiamento. E demonstrar que esse financiamento não se deu exclusivamente em razão do nome negativado. E isso o juiz não pode fazer apenas a aplicação da lei, ou seja, não é uma questão simples e meramente de direito. Ele precisa de quê? De uma capacidade ou de uma fase instrutória. Ele precisa trazer aí outros elementos. Por isso, é interessante observar que o primeiro requisito que a gente tem que verificar é se é matéria exclusivamente de direito ou se essa matéria, essa causa de pedir que você está trazendo, é uma causa de pedir que pode e carece e precisa de instrução probatória. Então, no exemplo que eu trouxe, a apenas inclusão indevida do nome dos órgãos de proteção ao crédito é apenas uma matéria exclusivamente de direito. Eu trago o motivo e trago o que a lei diz. E trago a comprovação de que aquele motivo que ensejou a negativação não existe. Mas se eu alegar algo além, algo a mais, simplesmente eu vou dizer o quê? Eu vou fazer que eu preciso de outras provas. Foi o que eu falei. Se eu alegar que essa negativação indevida causou outros danos, outros prejuízos, eu preciso comprovar esses outros prejuízos. E na maioria das vezes, esses outros prejuízos precisam de mais provas. De provas que precisam de uma capacidade probatória um pouco mais complexa do que a simples análise da lei. Então, diante disso, é importante identificar que a admissibilidade da petição inicial, ela ocorre em dois momentos. No momento formal, onde ocorre a constatação dos requisitos 319 e 320, podendo a petição ser encaminhada para uma emenda simples, em caso de vícios insanáveis, ou de um indeferimento já de pronto, em razão de vícios insanáveis, de impossibilidade de aplicabilidade de correção. De outra forma, se a petição tiver a possibilidade de ser emendada e for emendada, ela segue o fluxo normal, parando no próximo juiz de admissibilidade, que é o que a gente chama de juiz de admissibilidade material, cujo qual o juiz vai verificar se já é possível julgar improcedente, ou seja, não conceder o pedido da inicial liminarmente. O que é isso? De forma bem antecipada. Por quê? Porque o que está se requerendo é apenas matérias exclusivamente de direito, apenas a aplicação da literalidade da lei, e os tribunais superiores, bem como o tribunal local, já decidiram em contrário àquilo que está sendo pleiteado pela parte autora. Diante disso, a gente finaliza então a questão da petição inicial, da admissibilidade da petição inicial, tanto de parte formal quanto a parte material, e a gente passa agora para o nosso quiz. Vamos ver se você conseguiu absorver
o conteúdo dessa aula? Vamos lá. Marcos propôs a ação de indenização por danos morais em face de João. Apresentou a petição inicial, indicando todos os requisitos necessários. No entanto, deixou de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Diante da situação hipotética, é correto afirmar que o juiz A. Julgará a petição inicial de Marcos inepta. B. Indeferirá de imediato a petição inicial de Marcos. C. Julgará liminarmente e de imediato a petição inicial de Marcos improcedente. Ou D. Determinará que Marcos, no prazo de 15 dias, emende ou complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial. E aí, qual item é o correto? Acertou quem respondeu a letra D. Determinará que Marcos, no prazo de 15 dias, emende ou complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial. Mas, professora, por que os demais itens estão errados? Já que Marcos não juntou documento indispensável para a propositura da ação, por uma questão bem simples. Quando a gente fala de indeferimento da petição inicial, o rol ele é taxativo e presente no Código de Processo Civil. Ele está lá no 330, caput e parágrafo 1º. Se não tiver no 330, a petição só será indeferida quando? Qual é a única hipótese que a petição inicial será indeferida que não consta no 330? Quando o juiz ordenar que emende e a parte não emendar. Aí, o que era fácil correção, acaba ficando o quê? De difícil correção, ou seja, de difícil entendimento do juiz. Então, no caso da questão do nosso quiz, a não instrução da petição com os documentos indispensáveis da propositura da ação, ela não consta em nenhum local do 330. Como ela não consta em nenhum local do 330, subentende-se que essa falta desses documentos apenas dificultam o quê? A análise da petição inicial. Se só dificultam, é passível de caso de emenda no prazo de 15 dias. Perfeito? Vamos para a próxima questão? De acordo com a disposição do Código de Processo Civil, assinala a alternativa na qual a petição inicial não é considerada inepta. Novamente, observar o comando da questão. Ele quer saber quando não é considerada inepta. Inepta é a petição cujo qual consta alguma das hipóteses do 330, parágrafo 1º. Letra A, falta do pedido ou causa de pedir na petição. Letra B, se o pedido na petição inicial for indeterminado, não sendo configurada hipótese legal de pedido genérico. Letra C, se da narração dos fatos na petição inicial não decorrer logicamente a conclusão. Letra D, se o autor cumular em um único processo contra o mesmo réu vários pedidos cumuláveis. E aí? Lembrando que o comando quer aquela que não é considerada inepta. Qual seria a questão correta, o item correto? Acertou quem falou a letra D. Se o autor cumular em um único processo contra o mesmo réu vários pedidos cumuláveis. Na verdade, a letra D, inclusive, é passível de ser pedido vários pedidos cumulados contra o mesmo réu. O item A, o item B e o item C são, na verdade, hipóteses de inépcia da petição inicial constantes lá do 330, parágrafo 1º. Falta pedido ou causa de pedir é justamente faltar o objeto que foi levado ao processo, a petição inicial, ou seja, o fato da vida que foi levado, e o pedido é justamente o que se pretende ser ressarcido com relação ao direito que foi afetado. Quando a gente fala do item B, se o pedido na inicial foi indeterminado, não sendo configurada hipótese legal de pedido genérico, é justamente a única hipótese de pedido genérico. Lembrando sempre que o pedido ele deve ser certo e determinado, e sua indeterminação é passível em situações que constam lá do 324, parágrafo 1º. Quando eu tenho ações universais, quando demanda o pedido da petição inicial, a própria causa de pedir precisa ou prescinde de fato que eu não consigo determinar a consequência logo de plano, ou que eu precise que outra parte ou terceiro produza um ato que é fora do processo para que o pedido seja determinado com relação à sua extensão de não cumprimento do direito que está sendo pleiteado. E o item C
se da narração dos fatos na petição inicial não decorrer logicamente a conclusão. É também o primeiro caso aí de inépcia inicial, quando da narração dos fatos a parte não conseguir trazer uma sequência lógica, ela não conseguir concatenar, ter coesão e coerência na descrição dos fatos. Em razão disso, isso dificulta inclusive a compreensão do juiz para o que efetivamente aconteceu, não possibilitando a este dar ou não dar, identificar ou não identificar a questão se efetivamente um direito subjetivo foi afetado ou não. Vamos para a próxima questão? Caso a petição inicial contenha pedidos incompatíveis entre si, é o caso de improcedência liminar do pedido, indeferimento da petição inicial, extinção do processo sem julgamento do mérito, designação de audiência de conciliação e julgamento. Qual seria, então, a resposta dessa questão? Acertou quem respondeu a letra B. Indeferimento da petição inicial. Pedidos incompatíveis entre si também está presente lá no 330 do Código de Processo Civil. Quando a gente fala de improcedência liminar do pedido, não seria um caso de indeferimento, mas sim um caso de extinção da ação, inclusive com julgamento de mérito. Por quê? Porque nos tribunais superiores, ou até mesmo no tribunal local, já foi decidido a respeito daquela possível lesão ao direito material. Então, o pedido já foi efetivamente analisado e julgado em face do próprio juiz. Quando a gente fala do item C, extinção do processo em julgamento de mérito, não seria o caso de extinção logo de cara do julgamento de mérito, mas justificaria por um indeferimento da ação e, por consequência, a extinção da ação sem julgamento de mérito. O motivo de pedidos incompatíveis entre si é um caso de inépcia e, em razão disso, um indeferimento da petição inicial. E o item C, para finalizar, designação de audiência de conciliação e julgamento. Não tem nenhum sentido. Se os pedidos estão incompatíveis entre si, como é que eu vou designar uma audiência de conciliação? Ainda mais de julgamento. Se os pedidos são incompatíveis entre si, não há o que conciliar, ou seja, não há o que tentar, não há uma possibilidade de tentativa de acordo, ainda pior de julgamento por parte do juiz. Correto? Diante disso, a gente finaliza aqui, então, as nossas aulas com relação a atos processuais, seus conceitos, atos processuais com relação a prazo, conceitos, espécies, com relação à formação e suspensão do processo, com relação à petição inicial, seus requisitos, bem como a admissibilidade dessa petição inicial. Espero que tenham gostado. Se acharem melhor, podem me procurar nas redes sociais, no meu Instagram, profa.fernandagiovanelli, com J, 2 L's, é facinho de me achar lá. Se tiver alguma dúvida, pode encaminhar qualquer dúvida no meu direct, pode fazer qualquer tipo de comentário jurídico, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a tanto a direito civil e processo civil. Agradeço a oportunidade de poder passar um pouco e dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. Desejo boa sorte a todos e até breve. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.